O chicote de montaria desceu pela terceira vez antes que alguém naquele corredor entendesse o que estava vendo. Adelina Cruz tinha as costas coladas na parede de mármore, os dois braços erguidos acima do rosto e a pele clara dos antebraços já estava marcada. Ela não tinha gritado, não tinha pedido para que parassem. Só ficou ali, com o vestido cinza de empregada e o avental branco, mangas dobradas até o cotovelo, e aguentou. Na frente dela, num vestido de seda champanhe que valia mais do que aquela empregada ganhava em 2 anos, Camila Vasconcelos ergueu o braço de novo. De joelhos, disse, a voz rachando pelo corredor. Quem você pensa que é? Encostar as mãos numa taça que eu estava levando na frente dos meus convidados. Atrás dela, as portas do salão de festas já tinham se aberto. 200 pessoas em traje de gala se espalhavam pelo corredor com as taças ainda nas mãos. E nenhuma delas deu um passo à frente. Um senador olhou para os próprios sapatos. O presidente do conselho de um hospital se virou para a janela. Perto da escada, uma mulher ergueu o celular e pensou melhor. Aquela era a mansão dos Marchetti, na beira do Lago Azul, na zona rural de São Paulo. E na casa dos Marchetti, todo mundo aprendia rápido que algumas coisas era mais seguro nunca ter visto. O chicote subiu pela 4ª vez. Nunca desceu. Uma mão fechou em volta do couro no ar e o corredor ficou tão quieto que todos ouviram o pequeno som do chicote parando. Enzo Marchetti tinha 34 anos, terno preto de 3 peças, sem gravata, um botão aberto no colarinho. Fazia 11 anos que ele não erguia a voz, e não precisava fazer isso agora. Segurou o chicote parado e nem olhou para a noiva. Solta, disse baixinho. Antes que eu esqueça o que prometi ao meu pai. Camila sorriu. Ela tinha tanta certeza de quem era naquela casa que sorriu antes mesmo de se virar. Depois se virou. O sorriso desmanchou no rosto dela e o chicote escorregou dos dedos e bateu no mármore. Enzo continuou sem olhar para ela. Estava olhando para a mulher encostada na parede, para os braços que ela ainda não tinha baixado, para o jeito como ela respirava. Tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. E 200 pessoas viram o homem mais temido de São Paulo cobrir uma empregada com o próprio paletó. Depois ele se virou para o corredor. Quem deu permissão para isso? Ninguém respondeu. Ninguém naquele corredor sabia que a mulher tremendo debaixo do paletó dele estava na casa havia só 11 dias. Ninguém sabia por que ela tinha pegado aquela taça, nem o que tinha jurado a uma mulher lá em cima que não podia deixar ninguém descobrir. E ninguém, muito menos o próprio Enzo Marchetti, sabia que ele já tinha encontrado aquela mulher uma vez, numa noite que mal conseguia lembrar, e que tudo o que ele achava que devia ao mundo estava prestes a ser contado de novo, desde o começo. Se essa história está tocando você, aperte agora o botão em formato de estrela, o hype, logo abaixo do vídeo, e se inscreva no canal antes de continuarmos. É um pedido sincero, vindo do coração. Esse gesto simples ajuda muito mais do que você imagina e significa muito para quem está contando essa história para você. Agora vamos voltar para aquele corredor. A pergunta dele ficou suspensa no ar e ninguém se atreveu a pegá-la. As pessoas olhavam para o chão, para as janelas, para o fundo das taças de vinho. O senador limpou a garganta como se fosse dizer alguma coisa e pensou melhor. Um homem no fundo deu um passo discreto para trás e o som do sapato dele contra a pedra foi tão nítido que todos se viraram para olhar. Naquela casa, as pessoas entendiam que havia momentos em que o silêncio era mais seguro do que a verdade e outros em que o silêncio era a resposta em si. Camila foi a primeira a recuperar a voz. Ajeitou a pulseira, respirou fundo e montou no rosto o sorriso que sempre usava nos leilões beneficentes. O tipo de sorriso ensaiado em centenas de fotografias. Amor, disse, a voz mais suave agora, doce de novo. Não é nada, sério. Essa menina teve a audácia de arrancar uma taça de vinho da minha mão enquanto eu atendia os convidados. Na frente de todo mundo. Você sabe o quanto eu me preparei para hoje. Ela ergueu o queixo levemente na direção da mulher encostada na parede. Quando os empregados não sabem o lugar deles, alguém precisa lembrar. Enzo não respondeu. Abaixou-se, pegou o chicote no chão de pedra e virou nas mãos como um homem examinando uma relíquia antiga que tinha esquecido que ainda possuía.
O cabo de madeira estava gasto de tanto uso, com uma pequena rachadura correndo pela veia da madeira. Ele conhecia bem aquela rachadura. Tinha visto durante toda a infância, dentro do armário de vidro no escritório do pai, atrás de um vidro que nunca era aberto. Ambrósio, o velho mordomo, deu um passo à frente devagar, mas sem a menor hesitação, e estendeu as duas mãos para receber o objeto. Guarda isso, disse Enzo. É uma lembrança do meu pai. Não é para ser usado assim. Sim, senhor Marchetti, respondeu Ambrósio. E o jeito como ele se dirigiu ao patrão fez várias pessoas no corredor mudarem discretamente de postura. Ele servia aquela casa havia 3 gerações de patrões e usava aquela forma exata de tratamento só quando todos precisavam ser lembrados de quem realmente mandava ali. Camila observou o chicote sendo levado. Alguma coisa muito breve passou pelo rosto dela. Não vergonha, mas a irritação de quem tinha acabado de ter o brinquedo tomado. Você está fazendo um escândalo por nada, disse ela. Nossos convidados estão aqui, bem na nossa frente. Nossos convidados, repetiu Enzo, sem ênfase, sem erguer a voz, só colocando as 2 palavras no meio do corredor para que todos ouvissem. Depois virou as costas para ela. Desde o momento em que a mão dele tinha tocado a tira de couro até agora, ele não tinha olhado para ela nenhuma vez. Não porque tivesse esquecido. Escolheu não olhar. E Camila, que tinha passado a vida inteira aprendendo a ler salões como aquele, entendeu isso mais tarde do que qualquer um ali presente. A festa vai continuar, disse Enzo para o corredor. Por favor, voltem para dentro. O vinho já foi servido, e eu não quero que ninguém saia mais cedo por minha causa. Um suspiro fraco de alívio passou pela multidão. Alguns ofereceram sorrisos tensos, agradecidos por terem um jeito de escapar. A música recomeçou no salão principal, uma peça de corda suave demais para o que tinha acabado de acontecer. Mas antes que a noite acabe, ele acrescentou, a voz ainda tão baixa quanto antes. Eu vou saber o que realmente aconteceu aqui. Ninguém pediu para ele repetir. Ninguém ousou. A multidão se dispersou, voltando para o salão como água recuando da praia, deixando o corredor nu sob a luz fria que descia dos lustres. Adelina ainda estava ali, o paletó pendurado frouxo demais nos ombros, os braços finalmente baixados ao lado do corpo, e ela percebeu que estavam tremendo, não de dor. Ela tinha aguentado a dor. Estava tremendo porque naquela casa, ao longo dos últimos 11 dias, ninguém nunca tinha se colocado na frente dela. Na porta da cozinha, Betty Kowalski ficou encolhida atrás do batente de madeira, ainda segurando a bandeja de guardanapos que carregava havia um bom tempo sem nem perceber. Os olhos dela estavam vermelhos. Olhou para Adelina por um longo momento, abriu a boca, fechou de novo e finalmente conseguiu dizer uma única frase, a voz quebrando na terceira palavra. Desculpa, eu tive medo de sair. Adelina olhou para a menina e o que fez deixou Ambrósio, parado no fim do corredor, paralisado por um instante. Ela não culpou a menina, não chorou, só deu um pequeno aceno e disse, a voz rouca mas calma. Eu sei. Tudo bem. Guarda a bandeja e vai para a cozinha, onde está quente. Depois puxou as mangas para baixo sobre os 2 antebraços, como se tivesse acabado de lembrar que algumas coisas era melhor esconder dos olhos de qualquer um. A saleta ao lado da cozinha era normalmente usada só para guardar toalhas de mesa e as coisas que ninguém queria ver no salão. Tinha uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma lâmpada baixa. Ambrósio colocou o kit de primeiros socorros na mesa e puxou uma cadeira para ela. Senta. Já mandei chamar o médico. Por favor, não, disse Adelina na hora. E pela primeira vez naquela noite inteira, havia urgência na voz dela. Por favor, não incomoda ninguém por causa disso. Isso não é grave. Eu sei. Ela sentou, colocou as 2 mãos na mesa e começou a arregaçar as mangas. Mas se um médico vier enquanto os convidados ainda estão na casa, amanhã de manhã toda São Paulo vai saber e as pessoas não vão contar a história do jeito que você gostaria. Ambrósio não respondeu. Tinha vivido tempo suficiente naquela casa para saber que ela estava certa. Só abriu o kit, empurrou para ela e ficou para trás com os braços cruzados, observando. Adelina olhou lá dentro por um segundo, pegou exatamente o que precisava e nada mais. Organizou tudo em fileira na mesa, na ordem em que pretendia usar.
Gaze primeiro, depois o rolo de bandagem, a tesoura mais à direita. Lavou as mãos na pia do canto, esfregando cuidadosamente entre cada dedo, depois sacudiu para secar em vez de limpar no avental. Estourou a ampola de antisséptico batendo de leve na beirada da mesa, em vez de usar os dentes. Depois baixou o olhar para os antebraços. Havia 3 marcas, uma diagonal perto do pulso, as outras 2 mais acima, e onde se cruzavam, a pele tinha rachado por um pequeno trecho. Limpou aquela área primeiro, do centro para fora, usando cada pedaço de gaze, só uma vez antes de descartar, nunca voltando com o mesmo pedaço num lugar já limpo. Não estremeceu. Respirava devagar e uniforme enquanto trabalhava, o ritmo de alguém acostumado a manter as mãos firmes enquanto alguma parte do corpo dói. Depois de limpar o corte, colocou um chumaço de gaze por cima, segurou com o polegar e começou a enrolar a bandagem. Enrolou de baixo para cima a partir do pulso, a primeira volta sobrepondo a si mesma para fixar. Cada volta seguinte cobrindo exatamente metade da largura da anterior, tão uniforme que não sobrava uma única ruga. Quando chegou na parte mais cheia do antebraço, girou o pulso e dobrou a ponta da bandagem num ângulo para acompanhar a forma do corpo em vez de escorregar. Ao terminar, não deu nó. Dividiu a ponta da bandagem ao meio, em 2 tiras, enrolou em direções opostas e depois amarrou do lado de fora, onde o movimento não pressionaria o nó. Depois fez uma coisa que Ambrósio não entendeu no começo. Ergueu a outra mão, pressionou de leve a ponta de um dedo no braço que tinha acabado de enfaixar, segurou por um instante, soltou e observou a unha com atenção. Repetiu com outro dedo. Depois deu um aceno mínimo, como se alguém tivesse acabado de lhe dar uma resposta, e passou para o outro braço. Ambrósio ficou calado do começo ao fim. Já tinha visto muita gente enfaixar os próprios ferimentos ao longo da vida. Jardineiros espetados por espinhos, cozinheiros cortados por facas, e todos enrolavam a bandagem do mesmo jeito. Cobre o ferimento e aperta bem. Quanto mais apertado, melhor, porque fazia sentir mais seguro. Nenhum deles parava para pressionar a própria ponta dos dedos. Nenhum organizava os materiais em ordem antes de começar. Só quando ela puxou as mangas de volta para cobrir as 2 bandagens é que ele finalmente falou, a voz perfeitamente calma, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Onde você aprendeu a fazer isso? A mão de Adelina parou só por um instante, tão breve que se Ambrósio não estivesse parado exatamente naquele lugar, naquele ângulo, não teria notado. Depois ela ergueu os olhos e sorriu. E o sorriso era gentil o bastante para quase esconder a resposta. Eu só aprendi a cuidar de mim mesma, disse. Lá fora as pessoas precisam aprender esse tipo de coisa. Fechou o kit, juntou os pedaços de gaze usados na palma da mão para jogar fora e limpou a mesa com o próprio guardanapo antes de se levantar. Obrigada. Vou voltar e terminar meu trabalho. Não precisa. Ainda tem bandejas de taças no salão principal. Se ficarem até de manhã, as manchas de vinho vão entrar na madeira. E ela saiu, bem no momento em que Ambrósio percebeu uma sombra se afastando do outro lado da porta, quieta, como se nunca tivesse estado ali. Enzo Marchetti tinha escutado bastante. Ouviu a pergunta, ouviu a resposta também. E enquanto caminhava para a escada, se pegou pensando numa coisa muito pequena que não conseguia tirar da cabeça, que já tinha interrogado incontáveis pessoas na vida, e a maioria mentia para ele falando demais. Aquela mulher mentia falando de menos, e esse era o tipo de mentira que ele nunca tinha aprendido a quebrar. O último convidado saiu da mansão dos Marchetti depois que o relógio do hall já tinha batido a meia-noite. As toalhas de mesa foram enroladas, as cadeiras empilhadas, algumas luzes apagadas, e a casa voltou devagar para o silêncio que lhe pertencia. Adelina terminou de limpar as bandejas de taças no salão principal, pendurou o avental no gancho e, em vez de seguir para a escada que descia para os quartos dos empregados, virou na direção oposta. A varanda envidraçada ficava no fim da ala leste, um cômodo saliente com vista para o lago, frio naquela época do ano e quase nunca usado. Dona Rosária Marchetti estava sentada numa cadeira de vime de costas para a porta. Na mesinha à frente havia uma taça de vinho tinto que ela tinha servido em algum momento e mal tinha tocado. Adelina empurrou a porta com o ombro porque as 2 mãos carregavam outra coisa,
e a senhora não se virou. Só falou para o espaço vazio à frente. Achei que você tinha ido dormir. Achei que a senhora também tinha ido dormir. Adelina colocou um copo de água morna na mesa, depois fez uma coisa tão natural que quem estivesse observando não acharia estranho. Deslizou a taça de vinho para fora do alcance da senhora, colocou a água morna exatamente onde o vinho estava e não comentou nada sobre isso. Depois se ajoelhou ao lado da cadeira. Dona Rosária estendeu a mão e Adelina segurou, colocando 3 dedos na parte interna do pulso dela. Não falou nada. A senhora também não falou. O único som na varanda era o vento passando sobre o lago congelado lá embaixo. Adelina ficou assim por muito tempo, bem mais do que qualquer gesto comum de carinho exigiria. Os olhos baixaram para o chão e se estreitaram levemente, como se estivesse contando algo que só ela conseguia ouvir. Depois soltou a mão da senhora, puxou o xale um pouco mais para cima sobre os ombros dela e ajustou a borda com mais firmeza em volta do pescoço. Está mais frio aqui fora do que a senhora imagina. Eu moro aqui desde antes de você nascer. Sei bem o quanto esfria. Sim, senhora. Mas saber e aguentar são coisas diferentes. Dona Rosária deu uma risadinha seca. Você fala que nem alguém que eu conheci. Pegou o copo de água morna sem perguntar o que tinha acontecido com o vinho. Tomou um golinho, depois segurou o copo entre as palmas para se aquecer. Meu marido falava assim também, curto, como se pesasse cada palavra antes de abrir a boca. Eu só não falo muito, senhora. Não é porque penso tudo com tanto cuidado. Ah, eu sei. A senhora olhou para baixo e o olhar parou na manga de Adelina, onde o tecido estava puxado mais baixo do que o normal. Não perguntou, só estalou a língua baixinho, e naquele pequeno som havia um tipo de raiva que a idade tinha ensinado ela a engolir. Dói muito? Não, senhora. Você mente muito mal. Sim, senhora. Adelina assentiu com total seriedade. Mas a senhora é melhor em me pegar do que a maioria das pessoas dessa casa. Então acho que a culpa não é só minha. Dona Rosária olhou para ela por um segundo. Depois riu de verdade, o som ecoando pela varanda gelada e fazendo o copo tremer nas mãos dela. Riu tanto que precisou levar uma mão ao peito, depois balançou a cabeça e deu um tapinha na mão de Adelina, do jeito que se faz com uma neta. Ai, menina! E na porta atrás delas, Enzo Marchetti ficou parado sem se mexer. Estava passando a caminho do escritório e parou quando ouviu a risada da mãe, um som de que não conseguia lembrar a última vez que tinha escutado. Viu a mulher ajoelhada no chão da varanda, as mangas puxadas para baixo cobrindo tudo, a cabeça levemente inclinada, e não entendeu o que estava presenciando. Não entendia como alguém que estava na casa havia só 11 dias sabia onde a mãe dele se sentava àquela hora. Não entendia por que a mãe dele, que tinha recusado uma equipe inteira de cuidadores que ele mesmo tinha contratado, deixaria uma empregada se ajoelhar ao lado dela sem mandar embora. Deu meio passo à frente, prestes a falar. E Dona Rosária ergueu os olhos. O olhar dela encontrou o do filho através da escuridão do corredor. E ela balançou a cabeça bem de leve. Só uma vez, quase imperceptível. Mas Enzo tinha recebido aquele mesmo aceno da mãe durante toda a infância, e entendia melhor do que qualquer ordem que já tivesse ouvido na vida. Não pergunte. Ficou ali mais um instante, depois se afastou, e o som dos sapatos foi sumindo devagar pelo chão de pedra, deixando para trás 2 mulheres e uma taça de vinho tinto empurrada para fora do alcance, sem que nenhuma delas se desse ao trabalho de mencionar. Na tarde seguinte, a porta de carvalho lá embaixo estava fechada. E na casa dos Marchetti, quando essa porta estava fechada, ninguém andava pelo corredor na frente dela. Dentro havia uma mesa comprida, grande o bastante para 12 pessoas, cor escura, gasta e lisa nas bordas de tantas mãos que já tinham se apoiado ali ao longo de 3 gerações. Não havia quadros nas paredes. Só uma única fotografia em preto e branco do homem que tinha construído tudo o que aquelas pessoas sentadas em volta da mesa representavam. Enzo sentou na cabeceira. Não usava gravata e não abriu nenhum caderno. Todos os outros eram mais velhos do que ele, a maioria bem mais velha, e cada um já tinha se sentado naquelas mesmas cadeiras ouvindo o pai dele falar. O primeiro a dizer alguma coisa foi um velho de cabelo grisalho sentado na ponta oposta, a voz áspera de cigarro. O boato de ontem à noite já está correndo.
Recebi 2 ligações hoje de manhã perguntando das coisas. Foram muito educadas. Mas você sabe, elas realmente queriam saber. Eu sei. A família Vasconcelos está colocando o nome deles em papéis onde o nosso não pode aparecer. O velho continuou. O banco deles sustenta 3 dos negócios mais limpos que essa casa tem numa vida inteira. Não podíamos pedir de graça o que esse casamento nos dá. E mesmo assim, ontem à noite, na frente de 200 pessoas, você tomou o lado de uma empregada. Uma cadeira rangeu. Ninguém concordou, mas ninguém contestou também. Deixa eu ser claro, disse o velho. Não estou defendendo a senhorita Vasconcelos. Só estou perguntando se valeu a pena. Enzo ainda não tinha respondido quando Otávio Marchetti colocou o copo de água na mesa. Era o irmão mais novo do pai, o único homem na sala que ainda lembrava daquela casa antes de a varanda envidraçada ser construída. E quando ele falou, a mesa inteira ficou em silêncio. Valeu a pena? Otávio repetiu as palavras, a voz ainda tranquila. Você está perguntando isso ao garoto nessa sala? Olhou devagar em volta da mesa. Ontem à noite, uma mulher foi espancada no corredor da nossa casa. Espancada na frente de 200 pessoas, com uma coisa tirada do armário de vidro do meu irmão. E vocês estão sentados aqui, perguntando um para o outro se valeu a pena impedir isso. Ergueu o copo de água, depois colocou de volta sem beber. Se o garoto tivesse ficado parado sem fazer nada ontem à noite, eu seria o que estaria fazendo ligações hoje de manhã, e não seriam ligações de cortesia. O velho na ponta da mesa baixou os olhos para as mãos. Otávio se virou para Enzo, e a voz mudou, mais quente agora, quase orgulhosa. Você fez a coisa certa. Quem estiver sentado nessa mesa e não entender isso, devia olhar de novo para o lugar onde está sentado. Obrigado, tio, disse Enzo. Depois colocou as 2 mãos na mesa e olhou direto para o velho no fim da sala. Mas ainda vou responder sua pergunta. Meu pai deixou uma regra para essa casa, e essa regra não tem exceção. Essa casa nunca levanta a mão contra quem não pode revidar. Ninguém disse nada. Alguns homens assentiram devagar e com respeito, o tipo de aceno de quem já tinha ouvido aquelas palavras da boca de outro homem há muito tempo, e nunca tinha ousado contestar. Aquela mulher não tem nada, continuou Enzo. Sem dinheiro, sem nome, ninguém por trás dela. Se deixarmos passar o que aconteceu ontem, a regra vira só uma frase que as pessoas repetem em velórios. Eu não vou herdar uma casa assim. Otávio assentiu devagar, aprovando cada palavra. Bateu na mesa 2 vezes, de leve, como se estivesse encerrando a reunião. Depois, bem quando todos começaram a puxar as cadeiras para se levantar, acrescentou mais uma frase tão baixinho que só Enzo e o homem ao lado ouviram. Seu pai dizia a mesma coisa. Pegou o casaco e sorriu. Depois morreu antes de fazer 60 anos. As palavras caíram sobre a mesa de madeira e ficaram ali. Otávio já tinha chegado na porta, ainda se virando para bater no ombro de alguém, ainda sorrindo, e ninguém na sala achou que ele tivesse dito nada, além da tristeza de um irmão mais novo, lembrando do morto. Enzo ficou sentado sozinho por um longo tempo, depois que a porta de carvalho se fechou. Chegou no quarto quando o céu além do lago já começava a clarear, aquela luz fina e cinzenta de fevereiro, ainda não forte o bastante para se chamar amanhecer. Tirou o paletó, dobrou e colocou sobre o encosto de uma cadeira. Ambrósio entrou carregando a bandeja de chá que sempre trazia àquela hora, colocou na mesa e parou. No punho direito da camisa de Enzo havia uma mancha escura, já seca, já entranhada fundo no tecido. Ambrósio olhou por exatamente 1 segundo. Depois pegou o paletó da cadeira, dobrou com cuidado sobre o braço e falou na mesma voz calma que usava toda manhã. Vou mandar limpar isso também, senhor Marchetti. Obrigado. Ele saiu e fechou a porta atrás de si. Ninguém perguntou. Naquela casa havia perguntas que as pessoas tinham aprendido, muito tempo atrás, que era melhor nunca fazer. O turno de Adelina terminava às 2 da madrugada, e o último ônibus que passava pelo cruzamento no pé do morro já tinha ido embora fazia um tempo. Ela sabia disso desde o momento em que aceitou ficar e ajudar a limpar depois da festa, e mesmo assim aceitou o turno. Ao atravessar o hall em direção à porta dos fundos, o chão de pedra atrás dela
mostrava um rastro de pegadas molhadas e escuras, cada uma claramente moldada no formato do pé dela, sumindo e reaparecendo a cada passo. As solas dos sapatos tinham furado no outono anterior. Ela cortava pedaços de papelão para forrar por dentro, trocava a cada 2 dias, e isso funcionava bem o bastante até a neve derreter em água. Lá fora, a neve não estava forte, mas o vento soprava de lado, aquele vento de fevereiro vindo do lago que fazia as pessoas baixarem a cabeça ao caminhar. A estrada que saía da propriedade se estendia por pouco mais de 3 quilômetros, cercada dos 2 lados por grades e árvores nuas. E àquela hora, não havia absolutamente nada ali. Sem lojas, sem luzes, sem ninguém. Adelina levantou a gola, enfiou as 2 mãos nos bolsos e começou a andar. Tinha andado uns 800 metros quando ouviu um motor atrás dela. Andou mais alguns passos antes de perceber que o som não estava chegando mais perto, mas também não estava ficando mais longe. Mantinha a mesma distância. Olhou para trás exatamente uma vez. Um carro preto se movia bem devagar, com os faróis apagados. Ela não parou. Também não acelerou. Só apertou mais a alça da bolsa e continuou andando, os olhos fixos na estrada à frente, pensando numa coisa que os últimos anos tinham lhe ensinado: que as pessoas só correm quando ainda acreditam que podem escapar. O carro a seguiu assim por quase 2 quilômetros. Depois, no cruzamento onde um semáforo quebrado piscava amarelo, um segundo carro apareceu na rua transversal, também escuro, se movendo sem pressa nenhuma, e parou bem no meio do cruzamento, bloqueando a passagem. Os 2 carros ficaram parados. Ninguém buzinou, nenhuma porta abriu, ninguém falou. Só havia o som de 2 motores em marcha lenta e a luz amarela piscando sobre os 2 capôs. Adelina parou na beira da estrada e naqueles instantes conseguia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Passou uns 2 minutos. Depois o primeiro carro deu ré, virou e voltou pelo caminho que tinha vindo. O segundo carro ficou no cruzamento até ela desaparecer na curva. Depois foi embora também. Adelina nunca mais olhou para trás. Chegou na pensão perto da rodovia, quando o céu ainda estava completamente escuro. Do lado de fora do quarto, parou, colocou a bolsa no chão e puxou as 2 mangas o máximo que dava, até o tecido cobrir completamente os pulsos e só as pontas dos dedos ficarem à mostra. Respirou fundo. Depois forçou um sorriso no rosto e abriu a porta. Josiane estava sentada apoiada na cabeceira, o cobertor puxado até o peito, o abajur ainda aceso. Tinha 19 anos, mais magra do que estivera no verão, e ficava acordada toda vez que a irmã chegava tarde. Não importava quantas vezes fosse repreendida por isso. Você foi a pé de novo, não foi? O ônibus saiu mais cedo hoje. Você disse isso semana passada, então imagino que saiu mais cedo de novo essa semana. Adelina pendurou o casaco no gancho, foi até a pia, abriu a água quente e segurou as 2 mãos embaixo do jato. Ganhei horas extras. Pagam mais pelo turno depois de uma festa. Estamos cobertas esse mês. Josiane ficou calada por um instante. Cobertas para o aluguel ou para aquilo também? As 2 coisas. Foi a segunda mentira em menos de 1 minuto. E Adelina disse com tanta calma que quase acreditou nela mesma. Serviu um copo de água morna, levou até a irmã, colocou na mesinha ao lado da cama, depois sentou na beirada do colchão. O aquecedor elétrico velho do quarto estava no máximo e o ar já estava sufocante fazia tempo. Josiane olhou para as mangas compridas cobrindo os braços da irmã. Por que você não arregaça isso? Está fervendo aqui? Adelina sorriu. Ainda estou com frio de lá de fora. Ainda não esquentei. Você já está aqui dentro faz um tempo. Então eu demoro mais para esquentar do que a maioria das pessoas. Josiane olhou para ela por mais um segundo. Não perguntou de novo. Tinha aprendido, fazia tempo, que havia perguntas que, quando feitas 2 vezes, só forçavam a outra pessoa a mentir de novo, e amava a irmã o suficiente para não obrigá-la a fazer isso. Só disse bem baixinho: vai dormir. Você tem que levantar cedo de novo amanhã. Adelina apagou o abajur. Deitou na cama ao lado da dela e na escuridão colocou os 2 braços com cuidado sobre a barriga, em vez de deixá-los caírem ao lado do corpo, porque assim as bandagens não pressionavam nada. Na outra cama, Josiane virou o rosto para a parede.
Ficou parada por um tempo longo, e depois de um instante, a mão deslizou para debaixo do travesseiro e tocou num envelope escrito muito tempo atrás, dobrado em 4, as bordas gastas de tantas noites de ser tocado e depois deixado ali de novo. Ela não tirou. Só manteve a mão ali até pegar no sono. Adelina estava na porta dos fundos da mansão dos Marchetti antes do céu clarear de vez. Chegou antes do horário porque a manhã depois de um evento grande sempre era a mais difícil. E porque se chegasse atrasada, alguém diria que ela estava usando o que tinha acontecido na noite anterior como desculpa. Pendurou o casaco, amarrou o avental, puxou as 2 mangas para baixo, depois fechou os punhos com firmeza. Betty já estava na cozinha, olhando para ela com a expressão de quem queria dizer alguma coisa, mas não sabia por onde começar. Então Adelina simplesmente entregou um pano de limpeza e disse: "Começa pela fileira de taças à esquerda. Aquela já tem marca." Depois as 2 trabalharam em silêncio. Perto do meio-dia, enquanto Adelina limpava o corrimão da escadaria principal, Ambrósio apareceu no patamar de cima. Não a chamou. Só ficou ali parado até ela erguer os olhos. "Senhorita Cruz, sobe aqui um instante." Ela subiu a escada, ainda com o pano na mão. Ele entregou um envelope branco, mais grosso do que ela esperava. "Seu pagamento pelo turno pós-festa. Inclui as horas extras daquela noite." Adelina pegou. E por um segundo, pretendia agradecer, guardar e deixar por isso mesmo. Mas já tinha contado dinheiro demais na vida para não reconhecer o peso de um envelope. Abriu, olhou dentro, depois ergueu os olhos. "Senhor, tem dinheiro a mais aqui." "É isso mesmo. Eu só trabalhei até as 2 da madrugada. Não fiz nada de extra para merecer mais do que isso." "Eu não disse que você fez algo de extra." Ele ficou de pé, ereto, as 2 mãos entrelaçadas atrás das costas, e não tinha nenhuma intenção de se explicar. "Pago salários nessa casa desde antes de você nascer. Nunca ninguém me pegou fazendo conta errada." Adelina olhou para o envelope na mão. Pensou na mesinha ao lado da cama de Josiane, na conta debaixo do copo de água, no jeito como a menina tinha virado o rosto para a parede na noite anterior. Pensou rápido e com cuidado. Depois fechou o envelope e guardou no bolso do avental. "Obrigada. Não precisa me agradecer." Depois ele olhou para os punhos das mangas dela, onde o tecido estava puxado para baixo e apertado, e a voz dele baixou um grau, baixo o bastante para quem estivesse a 3 passos de distância não escutar. "Mantenha as mangas assim." Adelina ficou parada. "Nessa casa," disse Ambrósio, "quem sabe ficar quieto costuma viver mais." Um silêncio muito breve passou entre eles. E naquele silêncio, Adelina conseguia ouvir o relógio de pêndulo batendo no hall lá embaixo e o som de água correndo vindo da cozinha. Apertou o pano nas mãos. "O que o senhor sabe?" Ele não respondeu na hora. Olhou para ela por um bom tempo, o olhar de um homem pesando se devia colocar mais uma carta na mesa. "Eu sei," disse, "que a senhorita não é uma empregada." Adelina não conseguiu formular outra pergunta. A garganta secou, e ela percebeu que as 2 mãos apertavam o pano com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Dezenas de perguntas passaram pela cabeça dela ao mesmo tempo. Quanto ele sabia? Havia quanto tempo sabia? Tinha contado para alguém? De que lado ele estava? Mas ela não teve tempo de fazer nenhuma delas. Ambrósio deu um leve aceno, o aceno educado que sempre usava para encerrar conversas naquela casa. Depois se virou e começou a descer a escada. Na metade do caminho, parou sem se virar. "Tem convidados na sala pequena ao meio-dia. Leve o chá para lá. A senhorita não entra nesse cômodo." E continuou, o som firme dos sapatos sumindo devagar. Ele não explicou mais nada. Adelina ficou no patamar por um longo tempo depois que ele desapareceu de vista. Ergueu uma mão e tocou o envelope no bolso do avental. Ainda estava ali, grosso e quente, e agora carregava um peso completamente diferente. Não sabia se tinha acabado de ser ajudada ou avisada. Não sabia se aquele homem tinha estendido uma mão para segurá-la ou passado uma corda no pescoço dela que ela ainda não sentia apertar. E a parte mais assustadora era que ela entendia que, na casa dos Marchetti, essas 2 coisas costumavam parecer exatamente iguais. Nathan não batia na porta do escritório. Nunca precisava. Entrava, colocava uma pasta fina na mesa na frente de Enzo
depois recuava e ficava parado com os braços caídos. A postura de um homem que tinha acabado de entregar algo que sabia não valer um agradecimento. Você mandou eu investigar ela. Mandei, então aqui está. Enzo abriu a pasta. A primeira página era uma cópia. A letra pequena, o carimbo no canto superior esquerdo, desbotado de passar por máquinas demais. No meio da página, havia um nome que ele já tinha visto na própria folha de pagamento da casa. Adelina Cruz. Embaixo, outra linha, mais longa, listando o antigo cargo dela, enfermeira de pronto-socorro num grande hospital do Rio de Janeiro. E mais abaixo, na seção de conclusões, a frase que Natan tinha marcado com um lápis de leve ao lado para Enzo não precisar procurar. Registro de enfermagem cassado. Motivo: falsificação de registros de administração de medicamentos. Enzo leu a página inteira. Depois virou para a seguinte. E a próxima? Não havia recurso, nenhum advogado, nem uma linha registrando qualquer declaração da pessoa acusada. Só havia a data em que a audiência começou, a data em que a decisão foi emitida, e um espaço vazio onde deveria estar a voz dela. Quanto tempo faz? Ele perguntou. 4 anos, disse Natan. Ela não voltou para a profissão desde então. Trabalhou em empregos diferentes, a maioria temporários. Veio para essa casa por uma agência de serviços domésticos. A inscrição que fizeram foi para trabalho doméstico, e não tinha nada de falso ali, porque nunca perguntaram sobre isso, e ela não contou. Enzo fechou a pasta e apoiou a mão em cima. Quer que eu resolva isso agora? Não, disse ele. Manda ela subir. Adelina chegou no escritório com as mãos ainda úmidas de lavar a última fileira de louça. Enxugou no avental antes de entrar. Parou a 3 passos da mesa e não sentou, porque ninguém tinha convidado. Enzo empurrou a pasta para o meio da mesa e virou para ela poder ler. Não disse nada. Deixou que ela visse com os próprios olhos. Adelina olhou para baixo. Olhou só uns 3 segundos, o suficiente para ver o nome dela e a linha marcada a lápis. Depois ergueu os olhos. E o notável era que o rosto dela não empalideceu. Não houve pânico, nenhum olhar desesperado procurando uma saída. Havia algo muito mais parecido com exaustão, como quem ouve uma canção que já escutou vezes demais. É verdade? Perguntou Enzo. Sim, senhor. Seu registro foi cassado. Sim. Por falsificar registros de administração de medicamentos. Sim. Ele esperou. Já tinha sentado atrás daquela mesa tempo suficiente para saber exatamente o que vinha depois do terceiro sim. As pessoas começavam a explicar. Diziam que havia um detalhe que o papel não mencionava, que alguma coisa tinha acontecido naquela noite, que se ele só ouvisse desde o começo, entenderia. Já tinha visto centenas de pessoas fazerem exatamente isso naquela mesma sala, e sabia descascar cada camada até chegar na verdade. Mas Adelina não disse mais nada. Ficou parada com as mãos entrelaçadas na frente do avental e permaneceu em silêncio. O silêncio durou o suficiente para virar uma resposta em si mesmo. Você não vai dizer nada. O senhor já leu, senhor. Eu li um papel, e o que está escrito nesse papel é verdade. Enzo se levantou. Raramente se levantava no meio de uma conversa. E Natan, esperando no canto da sala, mudou o peso do corpo levemente. Você entende onde está? Ele disse. Tem 7 pessoas nessa casa com chave do armário de remédios. Minha mãe está lá em cima. Alguém acabou de me entregar um documento dizendo que você foi proibida de exercer por causa de registros de medicamentos. E você fica aí, balança a cabeça 3 vezes, e é isso. Não vai nem dizer uma palavra em sua defesa? Adelina olhou para ele, e pela primeira vez em toda a conversa, alguma coisa passou muito rápido pelos olhos dela e sumiu. De que adiantaria? Ela respondeu. As pessoas acreditam nesse papel há 4 anos. Depois ergueu as mãos, desamarrou o avental da cintura e começou a dobrar com cuidado, alisando cada borda, exatamente do jeito que sempre dobrava as toalhas de mesa. Se o senhor quer que eu vá embora, vou terminar o turno de hoje primeiro. Só limpei metade do chão do corredor leste. Se ficar até a tarde, vai secar desigual e vai ser mais difícil de limpar de novo. E foi essa frase, não a pasta, que deixou Enzo Marchetti com raiva. Ele não conseguia entender. Tinha passado a vida inteira diante de pessoas dispostas a mentir,
implorar, ameaçar, fazer qualquer coisa para manter o lugar delas. E aquela mulher estava ali na frente dele, dobrando o avental, até ficar perfeitamente reto, sem sequer se dar ao trabalho de lutar por uma chance para si mesma. Sai, ele disse. Ela assentiu. Colocou o avental dobrado na beirada da mesa e saiu. A porta se fechou bem suavemente atrás dela. Nathan ficou em silêncio por um instante antes de falar. Quer que eu mande ela embora? Enzo olhou para o avental na beirada da mesa, dobrado em quadrado e liso, e não respondeu. O avental ainda estava exatamente onde ela tinha deixado, na beirada da mesa, quando a porta do escritório se abriu pela segunda vez. Dessa vez não houve batida, só o toque lento e firme de uma bengala contra o assoalho de madeira. E Nathan saiu da sala na hora, sem precisar de aviso. Dona Rosária entrou, não sentou na cadeira que o filho puxou para ela, e apoiou as duas mãos no topo da bengala. Acabei de ouvir as pessoas dizendo que você mandou aquela garota embora. Eu não mandei ninguém embora, mas você está pensando nisso. Ela olhou para o avental dobrado com cuidado na beirada da mesa. E alguma coisa nos olhos dela endureceu. Você sabe por que ela apanhou? Porque tirou a taça de vinho da mão de Camila enquanto ela atendia os convidados. Não, disse Dona Rosária. Camila estava entregando aquela taça para mim. Enzo ergueu os olhos. Entende agora? Camila carregou aquela taça por metade do salão, devagar o suficiente para todo mundo ver, e depois me ofereceu na frente de todos os convidados para que as pessoas pudessem ver a futura nora dos Marchetti cuidando da sogra. Ela até esperou até a senhora Whitfield olhar para o lado antes de estender a taça. Ela ergueu a bengala, depois colocou de volta no chão. E eu estava prestes a pegar. Enzo não disse nada. Em algum momento, sem perceber, ele tinha sentado. Eu tomo anticoagulante, ela disse, e falou com tanta calma quanto se estivesse lendo uma lista de mercado. Tomo desde a primavera passada. Quando você toma esse remédio, não pode beber álcool. Entende? Não é uma questão de evitar porque é mais saudável. É simplesmente que não pode. Um silêncio muito longo se instalou no escritório. Eu já tinha avisado ela, Dona Rosária continuou. 2 vezes. A primeira foi no jantar de fim de ano, quando ela serviu vinho para a mesa toda. A segunda foi naquela mesma tarde, pouco antes dos convidados chegarem. Falei que não podia beber vinho e que se ela quisesse ajudar, podia me servir água com uma rodela de limão. Ainda ficaria bonito, e ninguém saberia. E aí? Ela riu. Dona Rosária disse. Falou, mãe, uma taça não vai matar ninguém. Todo mundo está olhando. Se a senhora ficar segurando água a noite inteira, vai parecer patética. Enzo levou uma mão ao rosto, depois baixou de novo. Ela não estava tentando me machucar, disse Dona Rosária, e não havia raiva na voz, só cansaço. Não pense isso. Ela não teve nenhuma intenção cruel. Ela só não acreditava que o que estava acontecendo comigo importasse tanto quanto o fato de as pessoas estarem olhando para ela. Para ela, eu era só parte do cenário da noite dela. E não discuta comigo, porque isso é mais assustador do que maldade. Então o que a Adelina fez? A menina estava a 3 passos, recolhendo taças sujas, ela disse. Eu vi ela olhar para a taça, depois olhar para mim. Depois ela deu um passo à frente e tirou a taça da mão de Camila antes que meus dedos tocassem nela, e falou em voz alta que tinha marca de batom na borda e que traria outra. Depois se afastou rápido. Ela olhou para o filho. Na frente de 200 pessoas, uma empregada tinha acabado de tirar uma taça da mão de Camila Vasconcelos e estragar a encenação dela. Só isso. Enzo ficou completamente parado. Então por que ela não contou? Ele perguntou, e a voz dele tinha ficado áspera. Quando eu perguntei, ela só precisava dizer uma frase. Dona Rosária ficou calada por um longo momento. Porque eu fiz ela jurar. A cabeça dele se ergueu na hora. Fiz ela jurar naquela mesma noite, enquanto recolhia taças no canto do salão, antes de tudo isso acontecer. Ela disse. Peguei a mão dela e falei que ninguém nessa casa podia saber do meu remédio. Ninguém. Nem você. Principalmente você. Por que a senhora faria isso? Porque eu vi você enterrar seu pai, ela disse. E vi você continuar vivendo depois. Não quero ver esse olhar no seu rosto de novo antes de eu morrer. Enzo se levantou, foi até a janela
e parou ali de costas para ela. Aquela menina estava nessa casa fazia só 11 dias, Enzo. Dona Rosária disse atrás dele. Ela não me devia nada. Podia ter aberto a boca naquele corredor naquela noite e acabado com tudo na hora. Bastava revelar a doença de uma velha que conhecia fazia 11 dias. Ela bateu a ponta da bengala no chão uma vez. Ela ficou parada contra aquela parede e ficou em silêncio. E hoje de manhã, você a chamou aqui em cima, empurrou um papel para ela e perguntou por que não se defendia. Enzo não se virou. Olhou para o lago congelado lá embaixo e por muito tempo não conseguiu achar uma única palavra para dizer. Aquela pasta ficou no escritório só uma tarde, mas não era a única cópia. No dia seguinte, Camila Vasconcelos já tinha em mãos exatamente o que Natan tinha descoberto. E ela não precisou inventar uma única palavra. Só precisou contar do jeito dela. Não fez nenhum anúncio. Fez isso nos intervalos de outras conversas, servindo mais chá, acompanhando convidados até a porta, andando de braços dados com outra mulher pela galeria, falando com a voz de quem estava profundamente incomodada por ter que dizer qualquer coisa. Eu nem queria te contar isso, mas você é minha amiga, e você bem que deixa a bolsa na sala de estar. Depois suspirava. Aquela garota nova trabalhava num hospital. Foi demitida. Teve algo a ver com remédio. É só isso que eu vou dizer. Você pode entender o resto sozinha. Não havia acusação em nada disso. Ninguém podia apontar uma única frase e chamar de calúnia. Mas até o fim da semana, a história tinha viajado muito mais longe do que qualquer coisa que ela realmente tivesse dito. Passou pelas salas de estar, desceu para a cozinha, saiu para os quartos dos empregados e a cada repetição ganhava mais uma camada. As pessoas acrescentavam detalhes que ninguém tinha confirmado e ninguém se dava ao trabalho de confirmar, porque uma história daquelas era muito mais satisfatória de ouvir do que a verdade. Adelina soube o que estava acontecendo antes que alguém dissesse uma palavra para ela. Soube pelo som das fechaduras girando, passou pelo closet de cima e a supervisora de roupa de cama esticou a mão, fechou o pequeno armário onde guardavam os remédios e girou a chave, fazendo parecer casual, como se trancasse todos os dias. Naquela tarde, na ala oeste, alguém mais fez exatamente a mesma coisa. Depois outra pessoa. Ninguém olhava diretamente para ela. As pessoas ainda a cumprimentavam, ainda pediam para ela buscar isso ou aquilo, ainda agradeciam educadamente. A única diferença era que agora, sempre que ela entrava numa sala, alguma mão discretamente se esticava e alguma porta de armário se fechava sem barulho. Na hora do jantar dos empregados, tudo já estava óbvio demais para precisar adivinhar. Adelina levou a bandeja até a mesa comprida da cozinha e percebeu que as duas cadeiras à esquerda estavam vazias, e as duas à direita também. Não era que as pessoas se levantavam e saíam quando ela sentava. Elas simplesmente escolhiam outros lugares antes dela chegar, arranjando as coisas para que sempre houvesse distância suficiente entre ela e elas, para que ninguém pudesse ser acusado de má educação. Ela comeu em silêncio, os olhos na tigela, as costas retas. Depois uma cadeira raspou ao lado dela. Betty Kowalski colocou a bandeja, sentou na cadeira vazia bem ao lado de Adelina e puxou um pouco mais para perto, garantindo que o som fosse alto o bastante para ser ouvido. Não disse nada. Não olhou para ninguém. Só baixou a cabeça e comeu. E na metade da refeição, usou o garfo para pegar a fatia de torta de maçã da própria bandeja, a única coisa boa servida naquela noite, e empurrou tudo para o prato de Adelina. Depois continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Adelina olhou para a torta no prato. Não agradeceu. Entendia que agradecer transformaria o que Betty tinha feito num ato de pena. E não era isso que a menina queria. Só empurrou o saleiro na direção de Betty, e as duas terminaram o jantar lado a lado, numa mesa comprida cercada de cadeiras vazias. Só quando estavam lavando louça é que Betty finalmente falou, a voz baixa e irritada. Por que você não diz nada? Diga o quê? Diz que não foi você. Conta a verdade para as pessoas. Eu ouvi a supervisora de roupa de cama contando a história. Ela tinha metade errado. Estava acrescentando coisas que nem aconteceram. Betty colocou um prato com força na pia. Vai contar para cada uma delas. Eu vou junto. Adelina sorriu e continuou esfregando a panela nas mãos. E aí?
Aí elas vão saber que você não fez nada. Vão assentir. Depois vão virar as costas. E na noite seguinte, vão contar a mesma história de novo para alguém que ainda não ouviu. Ela enxagou a panela e virou de cabeça para baixo no escorredor. Um boato só sobrevive quando encontra onde se abrigar. Betty, se eu me levantar e discutir com cada frase, então dei um abrigo para ele. Se eu passar a vida perseguindo cada mentira, não vou sobrar tempo para viver decentemente. Mas isso é tão injusto. É, disse Adelina. É injusto. Enxugou as mãos no avental, depois deu um tapinha gentil no ombro da menina. Mas você sentou ao meu lado na frente daquela mesa inteira hoje à noite. Sabe o que você fez? Betty ergueu os olhos, confusa. Você tirou um dos abrigos dele. Depois pegou a pilha de pratos limpos e levou para o armário, deixando a menina parada ali, com as duas mãos ainda molhadas. E pela primeira vez naquela semana, Betty Kowalski se pegou de pé, um pouco mais ereta. A história que Camila tinha soltado não parou dentro da casa. Só precisava viajar um pouco mais longe, e ela sabia exatamente para onde precisava ir. A ligação aconteceu numa tarde, breve e impecavelmente educada. Ela se apresentou como coordenadora de eventos de uma família importante da região. Disse que só queria mencionar uma coisa por um senso de responsabilidade, que uma das inquilinas hospedadas ali já tinha se envolvido num caso relacionado à medicação e tinha sido formalmente punida por um conselho profissional que não queria interferir na vida de mais ninguém, mas que, se fosse o senhorio, se perguntaria se os outros inquilinos estavam seguros. Depois agradeceu e desligou. Não pediu nada. Não precisava. Na manhã seguinte, o senhorio bateu na porta de Adelina logo depois que ela tinha acabado de se trocar para o trabalho. Ele não conseguia olhar nos olhos dela. Disse que sentia muito, que não era nada pessoal, que precisava pensar nos outros inquilinos também e que ela tinha até o fim do dia. Adelina pediu mais uma semana. Disse que tinha pago tudo o que devia, que nunca tinha atrasado nem um dia e que a irmã tinha uma consulta de tratamento depois de amanhã. Só precisava de uma semana para achar outro lugar. O homem olhou para os próprios pés e disse que teria que trocar a fechadura naquela mesma tarde. As irmãs arrumaram as coisas antes do meio-dia. Não tinha muito para arrumar. Adelina ligou para 3 lugares. O primeiro estava lotado. O segundo queria um depósito equivalente a um mês inteiro de salário. O terceiro não atendeu. Naquela noite, as 2 irmãs dormiram num lugar que Adelina nunca contaria a ninguém. Fevereiro perto do lago não tinha piedade de ninguém. Josiane não conseguiu ir na consulta de tratamento no dia seguinte. Não foi porque ela não quisesse ir. Foi porque não havia mais como chegar lá de onde estavam. E porque, enquanto Adelina corria de um lugar para outro tentando achar onde ficar, ela tinha errado a conexão de um ônibus, e um ônibus perdido em fevereiro podia custar um dia inteiro. Na tarde seguinte, Josiane começou a respirar com dificuldade. À noite, não conseguia mais sentar. Adelina chamou uma ambulância e passou a noite inteira no corredor do hospital com o casaco fino estendido sobre os joelhos, ouvindo as portas automáticas abrirem e fecharem, e não derramou uma única lágrima. De manhã, disseram que a menina estava estável, que tinha aguentado dessa vez, e que na próxima não podia perder outro tratamento. Adelina agradeceu. Depois voltou para a mansão dos Marchetti e cumpriu o turno no horário. Ninguém na casa soube como tinham sido aqueles 2 dias para ela. Ela limpou o corrimão da escada, trocou a roupa de cama das salas de estar, levou a lavanderia suja para o porão. Fez tudo exatamente como fazia todo dia. Perto do meio-dia, levou a última cesta de roupas para a lavanderia, fechou a porta atrás de si e ficou parada ali. A lavanderia era o único cômodo da casa onde sempre havia barulho. 3 máquinas rodando ao mesmo tempo, água correndo, tambores girando, ar quente empurrando pelas grades. Adelina colocou a cesta no chão. Depois se endireitou e alguma coisa dentro dela quebrou. Levou as 2 mãos à boca. Fez isso antes que o primeiro soluço escapasse, pressionando as mãos com tanta força contra o rosto que as pontas dos dedos ficaram brancas. Os ombros começaram a tremer. Recuou até a coluna encostar na lateral de uma máquina de lavar. Depois escorregou devagar e desabou no chão de ladrilho entre cestas de roupas sujas. A cabeça baixou entre os joelhos, e ela chorou assim,
sem fazer nenhum som dentro do barulho das máquinas que tinha escolhido com cuidado porque sabia que engoliriam tudo. Chorou pelos últimos 2 dias, pelo senhorio olhando para os próprios pés, pelo ônibus que tinha errado, pelo rosto da irmã dentro da ambulância, pela promessa que tinha feito de que estavam bem esse mês. Chorou porque tinha se empurrado além do limite, e todo aquele esforço ainda não tinha sido suficiente para manter um teto sobre a cabeça das duas em uma única noite de fevereiro. Ela não soube quanto tempo ficou sentada ali. Do outro lado da porta, Enzo Marchetti ficou completamente parado. Tinha descido ao porão procurando Ambrósio, e parou quando ouviu um som que não pertencia às máquinas. Ficou ali com uma mão apoiada na maçaneta e não girou. Já tinha entrado em muitos cômodos na vida. Já tinha entrado em salas onde as pessoas paravam de respirar quando ele aparecia. Sabia exatamente o que aconteceria se abrisse aquela porta. A mulher lá dentro se levantaria de um pulo, enxugaria o rosto, pediria desculpas por deixar o dono da casa vê-la assim e pegaria a cesta de roupa. Ela perderia esse lugar também, o último lugar que restava a ela. Tirou a mão da maçaneta. Subiu, serviu com as próprias mãos uma xícara de chá quente na cozinha e desceu de novo. Colocou no chão de ladrilho bem na frente da porta da lavanderia, abaixando com tanto cuidado que o Pires não fez barulho. Depois foi embora. Não disse uma palavra e não olhou para trás. Naquela tarde, o chá tinha esfriado e alguém tinha levado a xícara para lavar. E Enzo Marchetti sentou no escritório com a pasta que tinha fechado e afastado alguns dias antes. Abriu de novo. Mandou alguém ligar para o hospital no Rio de Janeiro e não conseguiu nada. O Departamento de Recursos Humanos disse que não fornecia informações sobre ex-funcionários. A ligação foi transferida 3 vezes antes de alguém finalmente dizer que todas as consultas precisavam ser enviadas por escrito. Nathan fez uma viagem até lá e voltou de mãos vazias. E disse a Enzo que lugares assim tinham leis próprias, que uma vez que um caso estava encerrado, ninguém queria reabrir para um estranho usando relógio caro. Se quisesse saber mais, teria que achar outro caminho. Enzo achou outro caminho. Não entrou em contato com o hospital de novo. Mandou obter o registro público completo da audiência perante o Conselho Regional de Enfermagem, uma coisa que qualquer pessoa tinha o direito de pedir uma cópia, embora quase ninguém se desse ao trabalho. Chegou na noite seguinte, mais grosso do que ele esperava, impresso em papel fino. Sentou sozinho no escritório e leu do começo ao fim, e leu do jeito que sempre lia tudo, o que significava que não estava olhando para o que as pessoas tinham escrito. Estava olhando para o que tinham deixado em branco. O incidente tinha acontecido num plantão noturno no pronto-socorro. Uma dose de medicamento tinha sido registrada errada no prontuário. O erro foi descoberto antes de consequências graves. O paciente sobreviveu, mas o registro foi alterado depois. E foi a alteração que levou o caso ao conselho. O nome anexado ao registro alterado era Adelina Cruz. Ela assumiu responsabilidade por tudo. Admitiu que tinha registrado a dose errada. Admitiu que tinha alterado o registro. Enzo foi até a seção processual e parou numa única linha encaixada entre outras duas, impressa no mesmo tamanho de letra, sem ênfase, sem nenhuma anotação ao lado. A ré recusou representação legal. A ré recusou fazer qualquer declaração. Ele leu aquela linha 3 vezes. Depois se levantou, foi até a porta e chamou Ambrósio. O velho mordomo entrou na sala e Enzo empurrou a página para ele, apontando a linha. Lê isso. Ambrósio colocou os óculos e se inclinou para ler. Você trabalha nessa casa desde antes de eu nascer, disse Enzo. Quantas salas você já viu com advogados? Mais do que gostaria de lembrar, Sr. Marchetti. Já viu alguém ficar diante de um conselho com poder para tirar toda a profissão dela e recusar um advogado? Ambrósio tirou os óculos. Nunca. Eu também não. Alguém pode não ter condições de pagar um advogado, mas em audiências assim, um defensor pode ser nomeado gratuitamente. Ela recusou. Alguém pode ter medo demais para falar, mas a transcrição diz que ela respondeu a todas as perguntas sobre o que tinha feito de forma clara e direta. Recusou uma única coisa. Recusou fazer uma declaração. Colocou o dedo na linha. Ninguém recusa se defender, Ambrósio, a menos que esteja defendendo outra pessoa.
Ambrósio ficou calado por um momento. O que o senhor vai fazer? Descobrir quem mais estava naquele setor naquela noite. Levou 2 dias. A escala de plantão não fazia parte do registro público, mas a lista de profissionais licenciados sim, e também os pedidos de renovação de registro. Enzo mandou cruzarem os nomes até restar um só, Marisol Vega. Mesmo setor, mesmo período. E o que fez Enzo parar por um bom tempo foi outra coisa. Os registros mostravam que a mulher tinha pedido repetidamente mudanças de turno naquele inverno, tentando sair do noturno para o diurno, e todo pedido tinha sido negado. As pessoas não pediam para sair do plantão noturno só porque estavam cansadas. Pediam quando havia alguém em casa que não podia ficar sozinho à noite. Cavou mais fundo e achou um endereço registrado, e naquela linha estava o número de pessoas na residência. Não uma, 3. Ela é mãe solo, disse Enzo. 2 filhos em casa. Ambrósio não disse nada. Se aquele caso tivesse ido para a esfera criminal, Enzo continuou devagar, como quem coloca cada tijolo com cuidado. A pessoa que registrou a dose errada teria perdido o registro, o emprego e talvez o direito de ficar com os 2 filhos. Mas, se quem assumisse a responsabilidade fosse mais jovem, solteira, sem ninguém dependendo dela, o conselho trataria como falta profissional. Registro cassado, sem processo criminal, ninguém perde os filhos. Fechou a transcrição da audiência. Ela não alterou o registro para se proteger, Ambrósio. Ele disse. Alterou para o nome da outra mulher não aparecer mais ali. Depois ficou diante do conselho e recusou dizer uma única palavra em própria defesa, porque no momento em que abrisse a boca, tudo o que tinha acabado de fazer desmoronaria. O escritório ficou em silêncio por um longo tempo. 4 anos, disse Enzo. Durante 4 anos, ela deixou o mundo inteiro acreditar num papel. E há alguns dias eu sentei bem aqui nessa mesa, empurrei o mesmo papel na frente dela e perguntei por que ela não se defendia. A festa beneficente do Conselho Hospitalar já estava na agenda da Casa dos Marchetti desde o outono anterior, e não podia ser adiada. Mesas foram armadas no salão principal, flores foram trazidas e um pequeno púlpito foi colocado na frente da sala para alguns discursos breves. Dona Rosária desceu porque comparecia todo ano, e porque dizia que se não fosse, as pessoas começariam a falar. Adelina se movia entre as mesas com uma bandeja nas mãos, as mangas puxadas para baixo como sempre. Aconteceu no meio do segundo discurso. Dona Rosária estava perto do pé da escada, uma mão apoiada no topo da bengala. Quando ergueu a outra mão e tocou o peito, foi só isso. Não gritou. A mulher ao lado se virou e perguntou se ela estava bem. E antes que pudesse responder, a ponta da bengala escorregou no chão de pedra e ela desabou. Uma taça se espatifou. Depois o salão inteiro pareceu se despedaçar de uma vez. As pessoas empurraram as cadeiras para trás e ficaram de pé. As vozes se elevaram. Alguém gritou por um médico. E o absurdo era que havia 7 médicos naquela sala segurando taças de vinho. Mesmo assim, o primeiro a chegar perto dela foi um homem que caiu de joelhos, sacudiu os ombros dela e chamou o nome dela cada vez mais alto. Adelina colocou a bandeja na mesa mais próxima. Não correu. Abriu caminho na multidão com os ombros e os cotovelos. E quando chegou, disse exatamente 4 palavras para o homem que sacudia a senhora. Sai da frente, por favor. Ele ergueu os olhos como se fosse protestar. Depois se afastou, porque havia algo na voz dela que não permitia outra coisa. Adelina se ajoelhou no chão de pedra. Baixou o ouvido perto, os olhos acompanhando o subir e descer do peito de Dona Rosária, e ficou assim por vários segundos. Depois ergueu a cabeça de repente e apontou para um homem parado, congelado, a 2 passos. Chama uma ambulância agora. Fala que ela é idosa, está inconsciente e não está respirando normalmente. Apontou para outra pessoa. Vai até a porta da frente. Abre. Espera eles. E traz direto aqui. Não deixa eles darem a volta pela casa. Depois afrouxou o colarinho de Dona Rosária, colocou uma mão sobre a outra no centro do peito dela, entrelaçou os dedos e começou as compressões. Empurrava o peso a partir dos ombros, e não dos cotovelos, os braços retos, o ritmo firme e rápido, e contava em voz alta para que ninguém interrompesse. Perto da 10ª compressão,
O tecido sobre os 2 antebraços dela escorregou para baixo, e a sala inteira viu as 2 camadas de bandagem branca enroladas dos pulsos quase até os cotovelos. Ninguém disse nada. Ninguém ousou. A mulher de uniforme de empregada estava ajoelhada no meio do salão, e 200 pessoas em trajes de gala formavam um círculo em volta olhando para baixo, e nenhuma delas interveio. Ela continuou as compressões. Inclinou a cabeça de Dona Rosária para trás, ergueu o queixo, deu 2 respirações e recomeçou. O suor escorreu pela têmpora de Adelina. Ela não perdeu uma única batida. A sirene da ambulância podia ser ouvida subindo pela alameda quando ela chegou na 4ª rodada. 2 paramédicos uniformizados entraram correndo com uma maleta rígida e um aparelho, e o da frente perguntou: "Há quanto tempo ela está assim?" Adelina continuou as compressões, sem erguer a cabeça, e respondeu num fluxo contínuo, a voz alta, clara, sem gaguejar uma única palavra. Menos de 3 minutos. O colapso foi presenciado. As compressões estão contínuas desde então, sem interrupções. Ela toma anticoagulante todo dia, faz vários meses. Considerem hemorragia interna. Também toma remédio para pressão. Não deem nada para estancar sangramento antes de falar com o médico que prescreveu o remédio dela. O homem congelou por meio segundo, depois assentiu e repetiu na hora o que tinha ouvido para o parceiro. Afastaram Adelina para colocar os eletrodos e ela recuou de joelhos sem se levantar, ainda ajoelhada enquanto as mãos começavam a tremer, agora que tinha parado. Um bip, depois outro, depois alguém disse: "Temos pulso." O salão inteiro soltou o ar de uma vez. Levaram Dona Rosária para fora. E por um longo trecho de tempo, o som das rodas da maca rolando pelo chão de pedra foi o único som na sala. Adelina ficou ajoelhada no meio do salão entre os cacos de vidro quebrado, o cabelo escapando do coque, as mangas caídas, expondo as 2 camadas de bandagem, agora molhadas de suor. Curvou-se, juntou os cacos perto dela na palma da mão para ninguém pisar, e só então se levantou, e ficou ali diante de 200 pessoas que tinham acabado de vê-la trazer uma vida de volta da beira do abismo, e nenhuma delas soube o que dizer. Enzo Marchetti estava parado não muito longe. Tinha estado ali desde o momento em que ela se ajoelhou e não tinha se mexido. Observou as mãos dela empilhadas uma sobre a outra, observou o jeito como empurrava a partir dos ombros, observou o ritmo firme da contagem que nunca vacilou. E em algum lugar bem fundo dentro dele, alguma coisa acendeu e apagou de novo em meio segundo. Um teto branco ofuscante, uma luz forte cruzando a visão, e a voz de uma mulher bem perto dele chamando o nome dele repetidas vezes, dizendo para ele abrir os olhos. Depois sumiu. Ele ficou completamente parado, o coração tropeçando fora do ritmo por um instante, e não entendeu por quê. No fim do salão, uma mulher de vestido de seda observava tudo o que tinha acabado de acontecer. Camila Vasconcelos não se aproximou. Só olhou para aquelas mãos enfaixadas, olhou para a multidão observando, e na mente dela, uma pequena pergunta se formou e ficou ali. A mulher que tinha acabado de fazer tudo aquilo no meio do salão dos Marchetti era uma mulher que tinha sido proibida de exercer. Enzo voltou para casa vindo do hospital perto da meia-noite. Disseram que a mãe dele tinha resistido, que precisaria ficar internada por alguns dias, e que se tivessem demorado mais alguns minutos, o resultado teria sido diferente. Ele não fez mais nenhuma pergunta. Dirigiu até em casa, subiu direto para o escritório e não acendeu as luzes principais. Ficou parado por um longo tempo diante da parede atrás da mesa, onde um painel escondia o velho cofre que tinha pertencido ao pai. Não conseguia lembrar a última vez que tinha aberto. Não tinha muita coisa lá dentro. Algumas pastas de papéis, um envelope amarelado pelo tempo. O anel de família do pai descansando numa caixa de couro, algo que Enzo nunca tinha usado porque sempre achou que não tinha ganhado o direito. E ao lado daquela caixa de couro, deitado um pouco de lado, como se alguém tivesse empurrado uma vez e depois colocado de volta, havia um pequeno objeto de metal. Ele pegou. Era um relógio pequeno, do tipo preso na frente de um uniforme. O visor virado para baixo para quem usava poder olhar e ler as horas. A borda estava manchada. Os ponteiros tinham parado fazia muito tempo,
Ele lembrou como tinha vindo parar naquela casa. 4 anos antes, os homens dele o tinham levado para um pronto-socorro sob um nome que não era o dele, porque coisas tinham acontecido naquela noite que não podiam aparecer em nenhum registro. Lembrava só de fragmentos soltos, um teto branco, o cheiro de antisséptico e a sensação de ir se afastando devagar até tudo parar. Quando acordou no dia seguinte, alguém devolveu uma sacola plástica com os pertences pessoais dele, e misturado entre suas coisas, havia um objeto que não era dele. Ambrosio tinha sido quem abriu a sacola. Tinha pegado o pequeno relógio, examinado e perguntado se devia jogar fora, já que não era de Enzo, e não havia motivo para guardar. Enzo estava deitado na cama do hospital, falando com a voz rouca e danificada que sobrava da noite anterior, e disse só uma frase. Não, essa família não joga fora algo que ainda não pagamos. Depois mandou Ambrósio colocar no cofre ao lado do anel do pai e não tinha aberto aquele cofre de novo nesses 4 anos. Ficou de pé debaixo da luminária da mesa e virou o relógio. O metal de trás estava liso e muito riscado. E perto da borda inferior havia 2 iniciais gravadas à máquina, pequenas e desbotadas, do tipo que as pessoas gravavam para as coisas não se misturarem num setor com dezenas de funcionários. A e C. Enzo ficou completamente parado. Não largou o relógio. Só ficou ali com o relógio, descansando na palma da mão. E na mente dele não havia nenhum pensamento formado. Só a imagem de 2 mãos empilhadas no meio do salão naquela tarde, pressionando, firmes, inabaláveis, e a voz de uma mulher contando em voz alta para que ninguém interrompesse. A mesma voz, o mesmo ritmo. Você achou. Ambrósio estava parado na porta. Não carregava a bandeja. Não tinha trazido chá. Só estava ali, e já fazia um tempo que estava. Enzo se virou. Você sabia? Sim, Sr. Marchetti. Há quanto tempo? Desde antes de ela pisar nessa casa. Enzo colocou o relógio na mesa com muito cuidado. Conte. Ambrósio entrou e fechou a porta atrás de si. Dona Rosária me chamou lá em cima no outono passado, disse. Contou que precisava que eu encontrasse alguém. Deu um papel com um nome escrito. Disse que naquela noite tinha ficado no corredor do hospital por horas, e a única pessoa que saiu para falar com ela, a única disposta a sentar ao lado dela e segurar a mão dela, foi uma das enfermeiras do plantão noturno. Disse que tinha perguntado o nome da moça e guardado esse nome por 4 anos. Enzo não conseguiu dizer nada. Levei quase 1 ano para achá-la, disse Ambrósio. Não foi fácil. Ela tinha se mudado várias vezes, trabalhado só em empregos temporários, e nunca manteve o mesmo número de telefone por mais de alguns meses. Quando finalmente a encontrei, ela trabalhava em 2 empregos ao mesmo tempo, e ainda assim não conseguia ganhar o suficiente para viver. Por que minha mãe não me contou? Ela me proibiu, disse Ambrósio. Disse que se o senhor soubesse, pagaria a dívida do jeito que essa família sempre faz. Daria dinheiro, um emprego ou os 2. E disse que se alguém como a senhorita Cruz aceitasse esse tipo de favor, passaria o resto da vida vivendo abaixo do senhor e nunca mais conseguiria erguer a cabeça. Fez uma pausa. Sua mãe queria que ela tivesse um emprego onde pudesse entrar pelas próprias pernas. Então contratou ela pela agência doméstica. Sim, o contrato estava em nome da agência. O nome Marchetti nunca apareceu em nenhum documento de contratação. Só dizia uma residência particular na zona do Lago Azul. Ambrósio olhou para o relógio na mesa. Ela não fazia ideia para quem estava vindo trabalhar, Sr. Marchetti. Só percebeu depois de já estar no hall e ver o retrato pendurado na parede. Enzo fechou os olhos. Pensou naquela primeira manhã, algo que ele nem tinha testemunhado, e imaginou uma mulher parada no meio do hall dele, com uma bolsa na mão, percebendo onde estava, e escolhendo ficar. 11 dias, ele disse. Sim. E nesses 11 dias eu empurrei um papel na frente dela e perguntei se ela era uma ladra de remédios. Ambrósio não respondeu. Não havia o que dizer. Meia hora depois de Ambrósio sair, bateram na porta do escritório. Aquilo sozinho já era estranho, porque em todos esses anos, Nathan nunca tinha batido. Enzo mandou entrar. Nathan foi até a mesa. Não sentou, não cumprimentou, e colocou um pequeno objeto na superfície de madeira antes de empurrar com 2 dedos na direção de Enzo.
Era o anel da família, o anel que todo homem aceito naquela casa recebia. E o anel que nenhum deles nunca tirava do dedo enquanto estava vivo. "O que é isso?" perguntou Enzo. "Eu entreguei a pasta para a senhorita Vasconcelos", disse Nathan. Falou rápido, como um homem que tinha aprendido a respiração tempo demais. "Uma cópia. Tudo. Entreguei 2 dias depois de colocar na sua mesa." Enzo não se mexeu. Não pegou o anel. Só olhou para ele ali, deitado na mesa entre os dois. "Quanto?" ele perguntou. "Você quer dizer dinheiro?" "Quanto?" "Nem 1 centavo", disse Nathan. "Juro por tudo que ainda tenho." Ficou parado por um momento, depois ergueu uma mão e esfregou o rosto. E quando baixou, parecia visivelmente mais velho do que quando tinha entrado na sala. "Meu irmão mais novo tem 23 anos. Depois do acidente, na primavera retrasada, ele sentia dor. Prescreveram remédio e depois ele não conseguiu mais parar. Minha família achou um lugar para ele, uma clínica de tratamento fora da cidade. Ele está melhorando, chefe. Me liga toda semana." Engoliu em seco. Essa clínica é financiada pela Fundação da Família Vasconcelos. Enzo colocou as 2 mãos na mesa. "O que ela tem?" "Filmagem de uma das câmeras de lá, do mês passado. Ele teve uma semana muito ruim. E naquela semana, ele fez uma coisa que, se alguém quisesse, podia tornar pública." Nathan disse. "Ela não me ameaçou. Não precisou. Só me chamou e disse que se importava muito com o garoto. Que esperava que a clínica continuasse recebendo o financiamento. Depois perguntou se o senhor andava fazendo muitas perguntas sobre a nova empregada. Deu uma risada seca. Foi só isso. Ela não precisou dizer mais nenhuma palavra. O escritório ficou em silêncio por um longo tempo. "Sabe o que aconteceu com ela depois?" perguntou Enzo. "Eu sei", disse Nathan, e a voz quebrou na última palavra. "Sei que jogaram ela e a irmã na rua. Sei que a irmã acabou no hospital. Fiquei sentado no carro na frente daquela pensão a manhã inteira naquele dia, chefe, e não saí." Apontou para o anel na mesa. "Não estou pedindo perdão. Conheço as regras dessa casa. Pega de volta." Enzo se levantou, contornou a mesa, e Nathan se endireitou como um homem já preparado para o que quer que viesse a seguir. Enzo pegou o anel, olhou por um momento, girando na mão, depois pegou a mão de Nathan, virou com a palma para cima e colocou o anel no centro. "Guarda." Nathan ficou paralisado. "Chefe, eu não terminei", disse Enzo, a voz ainda tão baixa quanto sempre. "Amanhã de manhã, você vai até meu advogado. Dá um depoimento completo sobre tudo o que aconteceu, gravado e assinado. Depois, quando isso for a tribunal, você vai a tribunal. Você conta para todo mundo lá quem deu o que para quem e por quê." Nathan abriu a boca, depois fechou de novo. "O senhor não vai me demitir." "De que adiantaria demitir você?" disse Enzo. "Você sai dessa casa amanhã, não há mais testemunha nenhuma, e aquela mulher continua enterrada no fundo disso tudo. Se você quer reparar, só existe um jeito, e é bem mais difícil do que tirar esse anel e deixar na minha mesa." Olhou direto nos olhos de Nathan. "Morrer é o jeito mais barato de escapar da responsabilidade. Ir embora não é diferente. Você não vai escolher o jeito barato." Nathan fechou a mão com força em volta do anel. "E quanto ao seu irmão?" Enzo continuou. "A partir de amanhã de manhã, essa clínica não vai mais precisar do dinheiro dos Vasconcelos. Eu vou assumir. Você diz para ele que fica lá até terminar e que ninguém vai expulsar ele. E diz para ele que o irmão dele está prestes a fazer uma coisa muito difícil para ele saber que exemplo seguir." Nathan baixou a cabeça. Os ombros tremeram uma vez, só uma. Depois se endireitou de novo. Colocou o anel de volta no dedo. "Quando você for a tribunal amanhã, usa ele", disse Enzo. "Deixa eles verem. Deixa eles saberem quem está falando a verdade." O depoimento de Nathan abriu uma porta que Enzo não tinha pensado em empurrar. Na manhã seguinte, ele mandou fazer uma auditoria completa da Fundação Marchetti. Não a parte apresentada a ele todo trimestre, mas tudo, começando pela primeira linha. Levou 4 dias. Na tarde do 4º dia, o auditor entrou no escritório carregando uma pilha grossa de papéis e usando uma expressão que Enzo já tinha visto antes em pessoas prestes a dar más notícias para alguém a quem ninguém queria dar más notícias.
Dinheiro vinha saindo da fundação havia 18 meses. Não numa única retirada grande, mas em muitas pequenas, regulares e cuidadosamente espaçadas. Cada uma respaldada por documentação legítima. Cada uma canalizada por uma empresa de organização de eventos. Havia 3 empresas assim. As 3 registradas no mesmo endereço. E quando a estrutura de propriedade foi rastreada até a segunda camada, todas as 3 terminavam no mesmo nome, Camila Vasconcelos. Enzo foi até a última página, onde estava claramente indicado de qual programa o dinheiro tinha sido tirado. Era o fundo destinado a pacientes em diálise e à espera de transplante de órgãos. O programa que a família dele apoiava desde a época do pai, o mesmo programa que o Conselho Hospitalar agradecia publicamente todo ano à família Marchetti por financiar. Ele ficou sentado por um longo tempo, olhando para o número. Depois voltou várias páginas até o formulário de autorização que permitia à coordenadora de eventos aprovar despesas dentro de um limite específico. E olhou para a assinatura embaixo. Fui eu que assinei, disse. O auditor ergueu os olhos. Senhor, é um formulário de autorização padrão. Quase toda família com uma fundação como essa, fui eu que assinei. Enzo disse de novo. Com minha própria mão. Ninguém me obrigou. Dei a chave para ela porque decidi que não valia minha atenção. Fechou a pasta. Coloca isso no registro, exatamente como eu falei. Não suaviza nenhuma palavra por minha causa. A reunião aconteceu na segunda-feira de manhã, na mesma sala da mesa comprida de madeira. O conselho da família estava lá. O advogado dos Marchetti estava lá, junto com 2 representantes da empresa de auditoria. Os 3 maiores doadores da fundação estavam presentes, assim como o presidente do conselho hospitalar, e a família Vasconcelos estava lá. Os pais de Camila sentados de frente para a mesa, com Camila entre os dois, num terninho marfim, as mãos entrelaçadas com cuidado, o queixo levemente erguido, porque até o momento em que entrou naquela sala, ela ainda achava que estavam ali para discutir o casamento. Não havia tela, nada foi projetado na parede. Enzo simplesmente foi empurrando um conjunto de papéis atrás do outro pela mesa e deixou que todos lessem por si mesmos. Livros contábeis, extratos bancários, os registros de 3 empresas mostrando o mesmo endereço. Depois o advogado colocou um pequeno aparelho na mesa e tocou uma gravação que a pensão tinha guardado, seguindo o próprio protocolo. A voz muito educada de uma mulher falando sobre responsabilidade e a segurança dos outros inquilinos. Camila ouviu metade antes de estender a mão e desligar o aparelho. Ninguém a impediu. Ninguém precisou, porque todo mundo naquela sala já sabia o que o resto diria. O que exatamente você acha que está fazendo? Ela disse. E a voz ainda estava sob controle. Na frente dos meus pais. Chamei seus pais para que ouvissem isso de mim, disse Enzo, em vez de ouvir de um promotor federal na semana que vem. A mãe dela levou uma mão à boca. O pai não olhou para a filha. Estava lendo a página na frente dele bem devagar, e a mão que segurava tremia. Você está escolhendo uma empregada em vez de mim, disse Camila. Levantou-se. Eu dei 2 anos da minha vida a essa família. Dei meu sobrenome. Sentei em jantares com pessoas que nem se dariam ao trabalho de atender suas ligações se não fosse por mim. Não, disse Enzo. Continuou sentado. Não ergueu a voz. Eu estou escolhendo a verdade. E você nunca foi mais do que um nome que eu pretendia pegar emprestado. Esse foi meu erro. E acabei de admitir isso na frente de todo mundo sentado nessa mesa. Enfiou a mão no bolso interno do paletó, tirou o anel de noivado que carregava consigo havia vários dias e colocou na mesa. O som do metal tocando a madeira foi muito pequeno, mas todos na sala ouviram. Aquele dinheiro era para pessoas na fila esperando uma chance de continuar vivas, disse. Você usou para pagar flores e músicos. Depois pegou o telefone e mandou jogar 2 irmãs na rua no meio de fevereiro, porque uma delas estragou uma encenação que você estava fazendo. Levantou-se. Eu não vou levantar a mão contra você. E ninguém na minha casa vai levantar a mão contra você também. As provas já estão com o promotor federal desde hoje de manhã. Todo o acordo entre minha família e o banco da sua família foi encerrado antes de você entrar nessa sala. A partir de agora, o que acontecer com você vai ser decidido pela lei, não por mim. Camila olhou em volta da mesa.
Olhou para os 3 doadores com quem tinha jantado mais vezes do que conseguia contar. Olhou para o presidente do conselho hospitalar, que uma vez tinha beijado a mão dela no baile de primavera. Olhou para os homens mais velhos da família Marchetti, homens que sempre se levantavam quando ela entrava numa sala. Nenhum deles olhou de volta para ela. Nenhum falou. A mãe dela ficou imóvel. O pai ainda segurava o papel na mão trêmula e nunca ergueu a cabeça. E naquele momento, Camila Vasconcelos entendeu uma coisa que nunca tinha considerado na vida: que nenhuma daquelas pessoas jamais tinha realmente ficado do lado dela. Só tinham ficado perto de onde ela acontecia de estar. Ela pegou a bolsa e saiu da sala, e ninguém se levantou para acompanhá-la até a porta. Aconteceu numa quarta-feira de manhã, no corredor do 3º andar do hospital, onde Adelina tinha acabado de visitar Dona Rosária e estava saindo. 2 pessoas à paisana esperavam perto do elevador, e uma delas chamou o nome dela. Ela parou. Disseram que havia uma denúncia contra ela, relacionada a exercer medicina depois de ter o registro cassado, e que precisava ir com eles. Adelina não pediu para repetir, só colocou a bolsa no chão e fez uma única pergunta, bem baixinho. Posso dizer uma coisa para a senhora ali dentro primeiro? Disseram que não. Ela assentiu. Depois estendeu as 2 mãos à frente, por vontade própria. Ninguém precisou puxá-la. E quando fecharam as algemas nos pulsos dela, as mangas escorregaram para baixo e revelaram as 2 cicatrizes já curadas ao longo dos antebraços. O corredor do hospital estava cheio àquela hora. Várias enfermeiras empurrando carrinhos de medicação pararam onde estavam. 2 membros da equipe de emergência que tinham estado na mansão dos Marchetti naquela noite estavam por perto, e um deles reconheceu ela. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Depois parou. Um jovem médico se encostou na parede para deixá-los passar. Nenhum deles deu um passo à frente. Adelina andou entre os 2 policiais pelo corredor, a cabeça erguida, os olhos fixos à frente até o elevador. A prova anexada à denúncia vinha da noite no salão dos Marchetti. O relatório de atendimento de emergência tinha sido apresentado junto, declarando claramente que uma pessoa sem licença tinha realizado compressões torácicas, respiração de resgate e dado instruções relacionadas à medicação para a equipe médica. Depoimentos de 2 convidados presentes naquela noite estavam incluídos também. Não havia uma única palavra falsa em todo o arquivo. Essa era a parte mais cruel de tudo. Enzo soube do que tinha acontecido às 10 da manhã. Em 1 hora, o advogado dele já tinha descoberto quem tinha registrado a denúncia. Leu o nome na tela do telefone, depois leu de novo. Depois dirigiu até a casa ao norte da cidade onde Otávio Marchetti morava sozinho desde que a esposa tinha morrido. O tio estava regando alguns vasos de planta no jardim de inverno quando Enzo entrou e não pareceu surpreso. Você chegou mais rápido do que eu esperava. Foi o senhor. Foi. Otávio pousou o regador. Fui eu. Enzo ficou parado no meio da sala. Senta, filho. Vou ficar de pé, se não se importa. O velho enxugou as mãos na toalha pendurada no encosto de uma cadeira. Quer saber por quê? Vou poupar tempo dos 2 e falar logo. Não tenho nada contra essa garota. Nunca falei com ela uma vez sequer. Não tenho nada contra ela. Olhou direto nos olhos do sobrinho. O que eu sou contra é a versão mais fraca de você que ela está fazendo você virar. Enzo não disse nada. Acha que eu não percebi? Disse Otávio. Você rompeu com os Vasconcelos. Cortou 3 dos negócios mais limpos que essa família tem. E fez isso numa manhã, na frente de todo o conselho. Deixou Ketterling ficar com o anel dele depois que ele te traiu. Entregou provas contra um dos seus próprios homens para o promotor federal com as próprias mãos. Sabe o que as pessoas lá fora andam falando sobre você essa semana toda? Não me importo. Eu me importo. Otávio bateu de leve no braço da cadeira. Seu pai deixou para você uma casa, não um confessionário. Só quis te acordar. Pensei que se você tivesse que gastar seu tempo resgatando uma empregada, lembraria quem você é. O carro daquela noite, disse Enzo. Na estrada fora da propriedade. Meus homens, admitiu na hora, sem hesitar. Mandei seguirem ela para ver quem era, para onde ia, com quem se encontrava. Depois seu carro bloqueou eles no cruzamento e mandei voltarem. Eu não ia machucar ela. O tio o observou por um instante.
Depois a voz suavizou, quase compadecida. Vamos lá. Isso não é difícil. Ainda tenho algumas ligações. Um telefonema para a pessoa certa e até amanhã de manhã essa denúncia some do sistema como se nunca tivesse existido. A garota está em casa antes do almoço. Ninguém nunca precisa saber. Ergueu uma mão. É assim que seu pai teria resolvido. Você sabe disso. Enzo ficou em silêncio por um longo tempo. Pensou numa mulher sentada no chão da lavanderia, com as duas mãos pressionadas na boca para ninguém ouvir ela chorar. Pensou nos 4 anos em que ela tinha deixado o mundo inteiro acreditar num papel. Pensou numa coisa que a mãe dele tinha dito a Ambrósio, que se uma mulher como ela aceitasse esse tipo de favor, passaria o resto da vida vivendo abaixo de quem tinha dado, sem nunca mais conseguir erguer a cabeça. Não, ele disse. Otávio piscou. O que você disse? Eu disse não, tio. Enzo deu um passo à frente. Se eu salvar ela assim, ela vai me dever pelo resto da vida. Toda vez que olhar para mim, vai lembrar que a liberdade dela veio de um telefonema feito pela família Marchetti. Eu não quero ela um degrau abaixo de mim nunca mais. Está falando de sentimento agora? Estou falando do fato de que ela não fez nada de errado, disse Enzo. Ela se ajoelhou no chão de pedra da nossa casa e trouxe minha mãe de volta. Se eu tenho que usar a porta dos fundos para provar isso, então estou concordando que o que ela fez foi errado. E eu não vou concordar com isso. O velho olhou para ele, e pela primeira vez em toda a conversa, pareceu de verdade velho. Seu pai não teria feito isso. Não, disse Enzo. Meu pai teria pegado o telefone. Depois morreu antes de fazer 60 anos. E foi o senhor quem me lembrou disso na nossa própria reunião. Chegou na porta, depois parou sem se virar. Dessa vez, nossa família vai ganhar com a verdade, tio. Vou contratar o melhor advogado desse estado. Vou reabrir todo o caso do Rio de Janeiro e vou entrar pela porta da frente. Se isso enfraquece essa família, então chama o conselho e coloca em votação. Depois saiu para o frio de fevereiro. E atrás dele, o tio ficou parado imóvel entre os vasos de plantas, a toalha ainda na mão. A audiência reaberta começou numa manhã tardia de primavera, numa sala pequena com uma mesa comprida e uma bandeira pendurada no canto, e nenhum jornalista foi permitido lá dentro. Adelina sentou na fileira dos réus, vestindo a melhor blusa que tinha, as mãos entrelaçadas. Dessa vez ela tinha um advogado, e dessa vez não recusou fazer uma declaração. Mas quem mudou tudo não foi ela. No meio da manhã, uma mulher sentada na fileira de trás se levantou e pediu permissão para falar. Estava perto dos 40 anos, ainda vestindo o uniforme de enfermagem que não tinha tido tempo de trocar, e as mãos tremiam tanto que precisou apoiar as duas na mesa para se firmar. Marisol Veiga contou a história inteira daquela noite outra vez. Testemunhou que tinha sido ela a registrar a dose errada, ninguém mais. Testemunhou que quando tudo desmoronou, tinha ficado sentada chorando no vestiário e contado à colega que se o caso avançasse mais, perderia tudo, o emprego, o registro e talvez até o direito de ficar com os 2 filhos esperando em casa. Testemunhou que a colega tinha dito para ela ir para casa e que na manhã seguinte o nome no registro tinha sido trocado. Testemunhou que por 4 anos tinha vivido dentro de uma vida que outra pessoa tinha pagado o preço para ela manter. Depois se virou para Adelina e disse: "Sinto muito por ter ficado calada tanto tempo." O conselho deliberou por 2 semanas. A decisão chegou pelo correio, e dentro havia uma frase declarando que o registro de enfermagem de Adelina Cruz estava totalmente reintegrado, acompanhada do breve pedido de desculpas que a linguagem administrativa permitia. A denúncia sobre a noite na mansão dos Marchetti foi arquivada logo em seguida. Não houve milagre no caso de Josiane. Marisol fez o exame e não era compatível. Mas não parou por aí. Se inscreveu num programa de doação pareada, um que permitia a uma pessoa doar mesmo sem compatibilidade com quem queria ajudar, em troca de essa pessoa receber uma vaga numa cadeia de transplantes. No dia em que assinou os papéis, disse a Adelina uma coisa que ela lembraria pelo resto da vida. "Eu não posso te dar o rim, mas posso te dar um lugar na fila." O transplante aconteceu naquele inverno. Josiane resistiu. Enzo foi visitar na tarde em que Adelina arrumava as coisas para deixar o hospital. Trouxe uma caixinha,
e dentro estava a aliança de casamento da mãe dele. O anel que Dona Rosária tinha apertado na mão dele e dito que não tinha filha, só aquilo. Ele não se ajoelhou. Só colocou a caixinha na mesa e disse que queria que ela ficasse. Não como empregada, não como alguém que devia algo a ele, mas simplesmente para ficar. Adelina olhou para a caixinha por um longo tempo. Depois fechou a tampa e empurrou de volta na direção dele. Da última vez que perdi tudo, disse, foi porque me coloquei no lugar de outra pessoa. Não me arrependo, mas não quero passar o resto da vida ficando atrás de mais ninguém de novo. Se eu aceitar isso agora, pelo resto da vida vou continuar sendo a mulher que o Senhor salvou. Ergueu os olhos para ele. Me dá 1 ano. Deixa eu aprender a ficar de pé com as próprias pernas primeiro. Enzo Marchetti, o homem a quem ninguém na cidade inteira jamais tinha ousado dizer não, pegou a caixinha e guardou no bolso do paletó. Depois abaixou a cabeça. Eu consigo esperar. 1 ano depois, a nova ala de cuidados do hospital foi inaugurada, construída com o valor exato do dinheiro recuperado e com fundos adicionais fornecidos pela família Marchetti. Adelina Cruz estava lá desde cedo, de jaleco branco, e antes de receber um único convidado, foi até a entrada dos fundos cumprimentar cada membro da equipe, perguntando a cada um se tinha dormido bem na noite anterior e se alguém precisava trocar de turno. Da sala de leitura no fim do corredor, vinha a risada de algumas crianças discutindo sobre as figuras num livro grande demais. E aquele andar inteiro estava tomado, naquele dia, por um tipo de som que hospitais raramente tinham. Perto do meio-dia, uma nova funcionária atravessou o corredor carregando uma bandeja de água, tropeçou na beirada de um tapete e derrubou tudo no chão com estrondo. O som de vidro quebrando ecoou forte. O corredor inteiro ficou em silêncio, porque entre as pessoas ali havia bastante gente que ainda lembrava o que tinha acontecido em outro corredor numa noite de inverno, 1 ano antes. Adelina se aproximou. Não disse nada. Se ajoelhou, juntou os cacos maiores na palma da mão para ninguém pisar, depois ergueu os olhos para a menina de rosto pálido. Você se cortou na mão? A menina balançou a cabeça, os olhos já se enchendo de lágrimas. Então a parte mais importante já passou, disse Adelina. Traz uma vassoura. Vamos limpar juntas. Atrás dela, Beth Kowalski, agora residente de 1º ano de enfermagem naquela mesma ala, sorriu e foi buscar a vassoura sem precisar ser chamada. O repórter convidado para o evento daquele dia se virou para Enzo e perguntou o que tinha mudado a casa dele tão completamente, porque as pessoas falavam da família Marchetti de um jeito muito diferente agora do que antes. Enzo olhou para a mulher ajoelhada no chão, recolhendo os cacos de vidro. O dia em que a bondade tomou o lugar do medo, ele disse. E talvez seja isso que essa história devia deixar como lição também. Que a dignidade não é algo que outra pessoa nos dá. Não está na roupa que vestimos, nem no título que as pessoas usam para dizer nosso nome. Dignidade é algo que escolhemos manter, mesmo quando estamos de costas para a parede e nem uma única pessoa dá um passo à frente para nos defender. Que a bondade nunca se perde de verdade. Ela só percorre um caminho muito longo antes de encontrar o caminho de volta. Às vezes tão devagar que começamos a achar que esqueceu o caminho de casa. E que a pessoa mais forte não é a que faz os outros terem medo, mas a que ensina que nunca precisaram ter medo, para começar. Se a história de hoje tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha, para que a gente possa ter, todo dia, mais uma história de bondade para ouvir juntos. A gente adora muito saber o que você sentiu sobre a Adelina e a escolha que ela fez. Então deixa umas palavras nos comentários e compartilha o que está mais fundo no seu coração. Desejamos a você muita saúde, felicidade e paz todos os dias. Até logo, e a gente se vê na próxima história.